Você vai conhecer a história de uma mulher que se dizia cega de amor e que cometeu uma série de crimes bárbaros contra seus próprios filhos. O caso do Baião de Dois envenenado no Piauí chocou o Brasil. Você vai saber de tudo sobre a morte de 3 crianças e 5 adultos no seio de uma família que parecia feliz, mas que na verdade escondia mistérios sombrios. O mais impressionante nessa trama é que a autora dos crimes é a mesma mulher que, em entrevistas emocionadas, chorou a morte dos filhos pelo suposto envenenamento que levou à prisão do marido. Ironia cruel, ela também foi responsável pela acusação falsa que resultou na prisão de uma vizinha totalmente inocente. Agora, investigações revelam que essa mesma mulher é responsável pelas mortes juntamente com o marido, que ela insiste em dizer que o ama de paixão, ou seja, estava cega de amor. Mas que tipo de amor é esse que leva uma mulher a tirar a vida dos filhos pequeninos mediante envenenamento? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara que eu vou te colocar agora na cena do crime. Mas antes de começar, deixa eu te fazer um pedido importante para a gente postar mais vídeos aqui no canal. Aproveita agora e se inscreva, ativa o sininho de notificação, dá o like, compartilha com seus amigos e familiares que gostam de consumir histórias policiais reais. Para desvendar essa trama complexa, precisamos voltar para o dia 22 de agosto de 2024. Eu peço que você guarde bem essa data. E tudo aconteceu na cidade de Parnaíba, que fica no interior de Piauí. João Miguel Silva, de apenas 7 anos, e Ulisses Gabriel Silva, 8 aninhos, adoeceram gravemente após eles terem consumido alimentos que estariam contaminados. Os irmãos, filhos de Francisca Maria da Silva e netos da Maria dos Aflitos, foram internados em Teresina, mas não resistiram. João Miguel faleceu em 12 de setembro e Ulisses Gabriel morreu em 10 de novembro. Uma verdadeira tragédia no seio dessa família, que perdeu 2 criancinhas ao mesmo tempo. Na primeira versão dos fatos, a polícia, Francisco de Assis, relatou a assistentes sociais e à polícia também que as crianças haviam comido cajus que foram doados por Lucélia Maria da Conceição, que é vizinha deles lá em Parnaíba. Mas, no dia 23 de agosto de 2024, Maria dos Aflitos formalizou a acusação em um boletim de ocorrência atribuindo à vizinha a culpa pelo envenenamento. Francisco reforçou a narrativa da esposa ao entregar uma sacola com cajus, que, segundo ele, seriam os mesmos distribuídos por Lucélia. Os depoimentos do casal e de outros familiares, todos alinhados à história dos cajus envenenados, desviaram as investigações policiais logo de início. A polícia concentrou esforços em Lucélia, descrita por testemunhas como uma mulher de temperamento explosivo e com histórico de conflitos com crianças daquele bairro. Durante uma busca em sua casa foi encontrado o terbufós, que é um agrotóxico que ela negou possuir. E um gato morto em frente à residência intoxicado foi ocorrido pela mesma substância. Essas provas pareciam corroborar a acusação contra a Lucélia, mas, posteriormente, revelaram-se peças de um quebra-cabeça manipulado. O terbufós, amplamente usado na região rural, não era exclusivo à propriedade dela. Detalhe que passou despercebido na época, mas que se tornaria crucial para reverter o curso na polícia. Veja o depoimento de Maria dos Aflitos Silva, suposta assassina, antes de ser descoberta chorando a morte dos filhos. Não tem mais alegria para mim nessa casa, só tristeza. Eu não tenho mais lágrimas para chorar, acho que eu já entrei foi em choque já, porque eu não tenho mais lágrimas para chorar.
Não tenho mais nada. Só muita solidão, saudade por dentro de mim. Porém, uma nova onda de mortes redefiniu completamente os rumos da investigação policial. Gente, é surreal, presta atenção. A família preparou uma ceia na noite do dia 31 de dezembro de 2024. A passagem de 24 para 25. Eles iam celebrar a chegada do Ano Novo. Os pratos eram, presta atenção, carne, feijão, tropeiro e baião de 2. Nenhum membro da família se sentiu mal após ingerir a ceia. Mas presta atenção, no dia 1 de janeiro de 2025, a família se reuniu novamente para comer o que havia sobrado na refeição do Réveillon. No entanto, pela manhã, eles também ganharam peixes como parte de uma ação social que foi promovida por um casal lá na região. Assim, a família fritou os peixes para acompanhar o que havia sobrado no Réveillon. E essa fritura seria manjubinha. Vamos lá, no dia 1º de janeiro de 2025, 9 integrantes da mesma família adoeceram gravemente após consumirem um almoço com baião de 2 e manjuba. Os membros da família só começaram a passar mal na tarde do dia 1º do ano. Estavam na casa também Maria Jocilene, de 41 anos, vizinha da família, e o seu filho de 11 anos. Maria dos Aflitos foi a única que não ingeriu os alimentos, pois, segundo a família, ela estava dormindo no momento daquela refeição. Manuel Leandro e Igno Davi faleceram no dia 1, horas depois de terem sido atendidos no hospital. Agora, entre os dias 2 e 4 de janeiro de 2025, Maria Jocilene, seu filho de 11 anos, Francisco de Assis, e a adolescente de 17 anos receberam alta do hospital. No dia 5 de janeiro, o laudo pericial do Instituto Médico Legal revelou que o veneno estava no baião de 2. E a partir daí, a Polícia Civil passou a investigar o caso como homicídio. Vamos lá. Antônio Nunes, diretor do ML, informou que o veneno foi colocado em abundância em todo o baião de 2. A polícia Maria dos Aflitos revelou que a substância foi inserida no baião de 2 durante a madrugada do dia 1º de janeiro de 2025. Em 6 de janeiro de 2025, Maria Lauane morreu, se tornando, pessoal, a terceira vítima de envenenamento. No dia seguinte, 7 de janeiro, Francisca Maria Silva, por quem Francisco de Assis nutria um grande ódio, também faleceu. Após ficar mais de 20 dias internadas, Maria Gabriela Silva morreu também no dia 21 de janeiro. O casal Maria dos Aflitos e Francisco de Assis insistiram na narrativa de que as manjubas servidas no prato teriam sido doadas por terceiros, mas uma tentativa de transferir a culpa para alguém externo à família. Eles queriam usar a mesma estratégia do ano passado. Contudo, os exames toxicológicos desmontaram a farsa, desmontaram a versão do casal. O veneno estava no próprio baião de 2, preparado por eles no dia 31 de dezembro de 2024, um dia antes da tragédia. As investigações apontaram que a contaminação ocorreu na madrugada de 1º de janeiro de 2025, logo após a festa de Réveillon, período em que apenas Maria dos Aflitos e Francisco de Assis permaneciam acordados. E no dia seguinte, seguindo ordens de Francisco, o baião de 2 foi reaquecido e servido à família. A perícia confirmou que o veneno havia sido misturado diretamente à panela onde o arroz foi preparado e armazenado, detalhes que evidenciou a premeditação das mortes. Maria, por sua vez, afirmou ser a única que não consumiu o alimento naquela refeição. Já Francisco mudou a versão repentinamente durante o seu interrogatório
e só apresentou sintomas de intoxicação cerca de 4 horas após o ocorrido. Uma contradição que levantou suspeitas sobre o seu envolvimento. Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos, apontado como o principal suspeito dos envenenamentos de agosto de 2024 e também no começo de janeiro de 2025, foi preso preventivamente no dia 8 de janeiro, após análise do Poder Judiciário. Olha, a decisão ocorreu após a polícia identificar contradições em suas declarações e reunir provas de que ele agiu com frieza diante das vítimas. O mandado de prisão destacou o acúmulo de indícios que ligavam suas ações ao padrão dos 2 crimes que geraram várias mortes. O delegado Abimael Silva disse: A Polícia Civil, na data de hoje, deu cumprimento ao mandado de prisão temporária em desfavor do Sr. Francisco de Assis Pereira da Costa, que, na presente data, é considerado o principal suspeito do crime de envenenamento da família no conjunto Dom Rufino II, aqui em Parnaíba, ocorrido na data de 1º de janeiro de 2025. Certo? Na casa moravam 11 pessoas. Quem eram essas 11 pessoas? Era o Sr. Francisco e a sua companheira, certo? Os enteados do Francisco, né, filho da companheira dele, Dona Maria dos Aflitos, 6 filhos. A Francisca Maria, o Manuel, o Francisco de Chagas e outros 3 adolescentes, certo? E havia mais 3 crianças filhas da Francisca. No dia 31 de dezembro, feito Réveillon, foi preparado um arroz, certo? O arroz foi feito preparado em um tacho, uma panela grande, e no final da festa esse arroz foi deixado em cima do fogão. Quando a festa acabou, a única pessoa a ficar acordada foi o Sr. Francisco. No dia seguinte, o Sr. Francisco insistiu para que todos comessem o arroz e pediu para uma das filhas, mais enteada dele, uma filha da Maria dos Aflitos, ela fizesse o arroz requentado. A adolescente tirou o arroz de dentro da panela e colocou ele em outra vasilha, onde ela requentou, e ela serviu depois para os familiares, né? Então a Polícia Civil, através do Instituto Criminalista, revelou que na primeira panela foi encontrada substância, tanto no resíduo do alimento que foi tirado para a outra, quanto nas paredes da panela. Isso revela o seguinte, que o veneno foi adicionado antes de ser preparado para o almoço, certo? É nesse ponto que a polícia ela põe o Sr. Francisco de Assis como o principal suspeito. Por quê? Porque ele deu várias contradições em relação a esse fato da panela. De chegar próximo da cozinha, de se movimentar dentro da cozinha. A gente acredita que o Sr. Francisco aproveitou que ele recebeu uma doação de peixes no dia anterior e ele pediu para ser feito os peixes e o arroz. Ele usou o peixe como álibi. Por isso que a primeira investigação ela estava indo em direção a descobrir quem eram os doadores do peixe. Né? Então a gente acredita que nesse momento ele colocou o veneno dentro da panela. Era o único também que tinha uma motivação para um crime tão bárbaro, né? A relação familiar, ela é muito conturbada. São esses basicamente os elementos que a polícia está colocando ele como suspeito. Porém, existe um prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito. Esse prazo, ele será essencial para o recebimento das demais perícias, para análise de todo o material que foi coletado. Foram apreendidos diversos aparelhos celulares de todos os membros da família, todos esses inclusive da Francisca Maria, né? Então, todos esses dispositivos vão ser analisados para a gente descartar qualquer outra possibilidade e confirmar, ou não, né? O que a gente está deduzindo até agora durante a investigação, certo? Segundo as investigações que nós levantamos, Francisco de Assis tinha desprezo pelos filhos e netos de Maria, sua esposa. Ele controlava os alimentos da casa e os armazenava em um baú trancado, cuja chave ele carregava pendurada no pescoço. A família chegou a passar fome por conta das ações desse homem. Mas o mais inacreditável ainda está por vir. Presta atenção. Em 22 de janeiro de 2025, uma nova morte abalou as investigações. Presta atenção. Maria Jusilene da Silva, 41 anos, vizinha e ex-companheira de longa data de Maria dos Aflitos, faleceu após beber café na casa da suspeita. As duas mantinham um relacionamento amoroso que antecedia a chegada de Francisco de Assis à família. Detalhe que ganhou relevância ao ligar Jusilene diretamente ao núcleo central dos crimes de morte. Após o episódio do Réveillon, Jusilene foi hospitalizada e mesmo após receber alta, permaneceu cuidando de João Miguel e Ulisses Gabriel no hospital, dedicação que a levou a perder o seu emprego. Além disso, ela havia denunciado publicamente a negligência de Maria dos Aflitos com as crianças, tornando-se uma voz crítica dentro do círculo familiar. Na tentativa de despistar a polícia, Maria dos Aflitos afirmou, durante a chegada dos agentes, que Jusilene sofrera um infarte, justificando que a vítima já teria tido um episódio semelhante em Brasília anos antes. O depoimento registrado em áudio expôs a estratégia da suspeita para confundir as autoridades e a ocultar mais um envenenamento na residência. Acredite se quiser, foi o terceiro envenenamento. A alegação, porém,
colidiu com as evidências. O laudo apontou ter turbufos no organismo de Juscelene, descartando causas naturais, é claro. Olha o que aconteceu. A perícia recolheu a taça de vidro usada por Juscelene, onde foram encontrados traços desse veneno, que é um agrotóxico ilegal, em contextos domésticos, é claro. Maria justificou aos policiais que, quando todos usavam copos de plástico, Juscelene preferia a taça de vidro. No entanto, a única peça lavada antes da chegada da polícia foi justamente a dela. Detalhe que reforçou a suspeita de que Maria tentou eliminar vestígios do crime lá no copo. Após ser presa em 31 de janeiro de 2025, Maria dos Aflitos confessou o assassinato de Juscelene. A casa caiu. Em depoimento, ela admitiu que a envenenou na esperança de que isso libertasse Francisco de Assis, replicando a estratégia usada contra Lucélia. Abre aspas. O que houve é que eu estava cega de amor pelo Assis. Para tê-lo de volta, pensei que o mesmo caso poderia se repetir. Gosto muito dele, ainda gosto. Maria revelou que os primeiros envenenamentos foram idealizados por Francisco, que desprezava os seus filhos e netos. Disse ter desconfiado dele, mas admitiu estar cega de amor naquela época. Segundo ela, o companheiro arquitetou a história dos cajus para intoxicar as crianças e incriminar a vizinha Lucélia, plano que incluiu a entrega dos cajus supostamente contaminados à polícia. Confirmou ela ainda que as duas primeiras crianças morreram após ingerir um refresco envenenado e que Francisco adicionou o veneno ao arroz durante a madrugada enquanto ela dormia. Sobre a morte de Juscelene, Maria confessou ter encontrado o veneno escondido atrás do fogão e, como restava pouca quantidade, misturou tudo ao conteúdo no café que preparou para a vizinha Juscelene. Logo após, descartou a embalagem no lixo recolhido pela coleta municipal pouco antes da chegada da perícia, o que impediu a localização de provas. Juscelene, sem suspeitar, é claro, bebeu o café em uma taça de vidro e reutilizou o mesmo recipiente para tomar água em seguida. Olha, cerca de 30 minutos após a ingestão, começou a apresentar sintomas graves de intoxicação, ainda dentro da casa, cenário que Maria observou sem intervir. Ou seja, ela ficou olhando Juscelene passar mal e nada fez. Durante buscas, a polícia descobriu documentos que comprovavam a obsessão de Francisco por ideias nazistas, acredite se quiser. Entre livros que ele guardava no baú, em uma casa secreta que só ele tinha acesso, destacava-se Médicos Malditos, obra que expõe experimentos brutais da SS nazista. Trechos sublinhados incluíam anotações como, para despistar futuras vítimas, o produto deve ser eficaz e sem gosto. Descrição que coincide com as propriedades do terbufos, veneno usado nos crimes por ele. E segundo o delegado Abimael Silva, que conduziu as investigações, Francisco de Assis e a mulher dele, Maria dos Aflitos, foram os únicos, durante toda a investigação, que mentiram e omitiram diversos pontos chaves, além de mudarem versões de fatos relevantes para a investigação por diversas vezes. Sempre os dois tinham a finalidade de afastar quaisquer suspeitas sobre o casal e incriminar terceiros. Abre aspas. A investigação revelou que o modus operandi utilizado nos dois primeiros crimes foi idêntico. A utilização de veneno, a oportunidade e a justificativa, divergindo do terceiro, praticado apenas por Maria dos Aflitos. O delegado comentou, abre aspas, percebe-se que o meticuloso plano
e espera inteligente para a prática dos 2 primeiros crimes, sendo o intervalo entre os 2 crimes mais de 4 meses. Isso revela uma preparação meticulosa e paciente na execução. Agora presta atenção, o mesmo não ocorreu no terceiro crime, o qual revelou impulsividade, falta de atenção em detalhes e diferenças no modus operandi, demonstrando falta de planejamento. A conclusão dos investigadores foi que Maria dos Aflitos agora ela estava sozinha na prática dos crimes, pois, sabe o que aconteceu? O marido estava preso. Veja o que disse um dos investigadores, abre aspas, a assinatura dos 2 primeiros crimes não estava mais no terceiro, pois a justificativa foi outra, um infarto. O tempo entre os crimes foi curto, revelando impulsividade, e a execução foi mal planejada. Isso tudo, aliado à rápida atuação da Polícia Civil, permitiu a imediata conclusão da autoria deste terceiro crime, explicou o delegado. De acordo com as investigações, Assis possui inteligência perceptível. Por outro lado, Maria dos Aflitos tem baixa escolaridade. Ela é analfabeta, não sabe a própria data de nascimento e, conforme disse Assis, é preguiçosa. O delegado do caso comentou, abre aspas, fica claro que os 2 primeiros crimes foram executados e planejados de forma meticulosa e paciente, o que se encaixa no perfil de Assis, sendo o último praticado de forma diversa, sem atenção nos detalhes. Com a prisão de Maria dos Aflitos e Francisco de Assis, a Polícia Civil concluiu que os envenenamentos foram premeditados e executados de forma meticulosa. Os 2 vão responder pelas mortes de 8 pessoas, um dos casos mais chocantes já registrados no estado do Piauí. Após a prisão de Francisco de Assis, a vizinha Lucélia Maria da Conceição Silva, suspeita de ter envenenado Ulisses Gabriel e João Miguel, foi solta e inocentada pela Justiça. Ela estava detida preventivamente na penitenciária feminina Gardênia Gomes, na zona sul de Teresina. A mulher foi presa injustamente em agosto de 2024 e denunciada pelo Ministério Público por duplo homicídio qualificado. Ela teve sua casa depredada por vizinhos que também atearam fogo no local. Segundo Lucélia, ela não entregou os alimentos às crianças e nem sequer conhecia a família. Olha, eu quero aproveitar esse caso de envenenamento. Eu tenho outro crime de envenenamento aqui no canal. Estou colocando um card. É um caso verdadeiramente absurdo. E a maneira de envenenar foi utilizando o veneno arsênio dentro de um bolo que foi comido no Natal. Veja aqui esse caso no card. Olha, agora chegou a hora, eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa história que parece filme, mas é vida real, é crime que aconteceu no Piauí? Você acha que a polícia poderia ter evitado pelo menos 4 mortes se tivesse identificado antes os reais assassinos, ou a polícia fez o que pôde diante da complexibilidade dos fatos apresentados? Mas me diga uma coisa, o que leva um casal que se diz apaixonado terá vontade de matar tanta gente da própria família? Olha, aproveita e se inscreva agora no nosso canal. Dá um like, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de histórias policiais reais. Te vejo na próxima história aqui no canal, na Cena do Crime.